amados, vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A este nome 3 vezes santo, amado Deus e Pai, nós queremos dar toda a honra, toda a glória e também todo o louvor. Podermos estarmos novamente diante da palavra e poder também agradecer-te, Pai, é uma alegria que nós também temos em nossos corações, pois por mais uma vez Tu nos concede a saúde do nosso corpo, porque assim permitiu com que nós pudéssemos despertar para um novo dia de vida, e através também da ajuda do Teu Santo Espírito e do ativar do Teu Santo Espírito em nós podemos agora também estarmos prontos para poder receber a mensagem que também nos é dirigida para esta manhã. Agradecemos, Pai, por mais o início de um novo ano também. Agradecemos também por tudo aquilo que Tu tem feito por cada um de nós, pelas bênçãos, pelas graças. Agradecemos pela saúde, pelo alimento, pela família. Agradecemos também por podermos interceder por aqueles que estão necessitados. E nós sabemos que muitos, Pai, sejam nossos irmãos na fé, mas também muitas outras pessoas que nós nem conhecemos, vivem momentos de dificuldade. E nós queremos também nesta manhã unir os nossos sentimentos para interceder por todas elas, por qualquer situação que estejam vivendo. Que a Tua mão abençoadora pouse sobre cada uma dessas pessoas, que são também os médicos, os cuidadores, as enfermeiras, parentes, amigos que cuidam dessas pessoas, que também possam agir com muito amor, com muita alegria e também com toda a sabedoria que Tu possa colocar em cada um deles. Rogamos a Ti que nos abençoe, Pai. Abençoe a cada um dos Teus servos, desde o apóstolo maior até o diácono, em todos os lugares, para que todos possamos estarmos unidos em um único sentir. Que o Teu Santo Espírito revele através de cada um a mesma palavra, o mesmo sentimento, o mesmo poder e a mesma autoridade, Pai, para que desta forma possamos sentir que todos estão ligados a Ti, todos estão ligados, amado Pai, a esta obra tão abençoadora e tão maravilhosa, que quer fazer de nós vencedores, aqueles que herdarão a graça da comunhão eterna contigo. Pai amado, também nós sabemos que muitas das pessoas gostariam também de estar diante do Seu altar, diante também da telinha, para poder ouvir, viver esses momentos. Mas nós sabemos que muitos dos nossos irmãos também não estão podendo. Algumas dificuldades ainda estão e acontecem. Temos servos também que estão passando por momentos difíceis. Essa pandemia, essas Covid, essas gripes que também estão afetando a todos, também afetam a nós. Mas queremos também pedir que Tu abençoe, mas principalmente que nós, como filhos Seus, possamos demonstrar sempre a nossa confiança em que tudo que está acontecendo, Tu conhece e sabe de tudo e sabe os propósitos de tudo isso. Pai amado, dai-nos uma hora de paz, uma hora de bênção. Abençoe-nos com os Teus anjos, para que nada e ninguém venha roubar de nós a atenção, venha roubar de nós essa vontade de podermos nos fortalecer espiritualmente, esta vontade de poder aprender, de cada vez mais nos vincularmos, amado Pai, a esta fé que foi despertada em cada um de nós por Ti. Tu despertaste esta fé em nós e que nós queremos conservarmos até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe, Pai, é o que nós Te rogamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amados, nós temos uma palavra para esta manhã que nos é indicada, e ela está escrita no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 28 e 29, e diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas.
todos bem-vindos para esta manhã, para esta palavra que nós temos, que nos também é indicada pelos nossos apóstolos. Esse versículo, amados irmãos, ele foi tirado do finalzinho do Sermão das Montanhas, onde Jesus ali ensinava ao povo, e após esse ensinamento, essas palavras que nosso Senhor Jesus também manifestou ali àquelas pessoas, como diz aqui na palavra, elas se maravilhavam com Jesus, ouvindo, e disse aos que seguiam: é maravilhoso aquilo que nós ouvimos desse homem, podemos dizer assim. Mas quem era este homem? Era nosso Senhor Jesus Cristo. E por que as pessoas, amados, elas se maravilharam? Por quê? E que palavras que o Senhor manifestou para elas? Nós temos aqui nesse versículo 7, nesse capítulo 7, alguns exemplos, mas esta maravilha que eles puderam sentir na palavra do Senhor, esse entusiasmo, essa autoridade, e na realidade eles viam e sentiram a comunhão, ou seja, Deus ativando em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viram ali coisas diferentes que eles não estavam vendo mais. Por quê, amados? Os contemporâneos do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, aqueles que conheciam as leis, os escribas, os sacerdotes, eram eles que ensinavam ao povo as leis. Quais leis? As leis mosaicas, as leis de Moisés, ou seja, era eles que liam o Torá para essas pessoas, é eles que ensinavam para eles, porque como eram mestres da lei, eram aqueles que conheciam o livro, as leis, é eles que ensinavam o povo. Mas aqui mostra, amados, que este povo, por maravilhar-se com as palavras do Senhor Jesus, eles notaram uma diferença muito grande. E que diferença é essa? Aqui fala que os doutores e os mestres das leis, eles eram pessoas técnicas das leis, ou seja, uma função que era dos sacerdotes, que eram homens espirituais, para poder ensinar aquilo que estava no livro de Moisés, os mandamentos, as leis. Eles acabaram passando para que outras pessoas fizessem isso, que eram os escribas. E esses escribas, eles se tornaram, com o passar do tempo, pessoas técnicas, pessoas que acabaram se deixando influenciar por muitas coisas, e não estavam mais transmitindo aquilo que era mais importante. Diz que espiritualmente eles já eram estéreis, já não tinham mais aquela espiritualidade que era necessário para que realmente pudessem passar a mensagem que estava no livro, as mensagens que vinha também, que veio de Moisés, da maneira correta. Se misturavam coisas, pensamentos, porque deixaram de ser realmente, ou de pregar as escrituras com amor, deixaram de praticar aquilo que era mais importante, aquilo que realmente Moisés trouxe, que foi enviado por Deus, se tornou corriqueiro aquelas coisas, e eles já não estavam mais passando as informações, ensinando como se realmente deviam se cumprir as leis, e o porquê de cumprir as leis, da onde que vieram. Aí, quando Jesus Cristo vem e ensina a eles, esclarece a eles, e aqui uma passagem, amados irmãos, vou até ler um pedacinho, só para que nós possamos entender da onde que é que nós estamos falando, o que é que realmente está sendo falado nesta palavra. Nesse versículo 7, no capítulo 7, diz assim, e essas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, no comecinho, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como
ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então aqui, amados, é necessário que nós possamos realmente entender que também essas pessoas eram exatamente isso. E ali elas estavam pregando coisas que já não eram mais verdade. Aqui fala sobre, o tema da palavra fala, Jesus age com autoridade, e nós confiamos na autoridade de Jesus Cristo. Mas por que, amados? Como é que nós podemos entender, como é que nós podemos aceitar a autoridade de alguém? Aqui, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, eles ensinavam com autoridade, mas uma autoridade diferente daquela que Jesus Cristo manifestou, e que isto contagiou todo mundo. Uma autoridade que Jesus Cristo mostrava que também, além da autoridade, tinha o amor, e essa autoridade tinha um carisma. Não é à toa que essas pessoas puderam manifestar isso e se maravilhar com todas as mensagens que nosso Senhor Jesus Cristo manifestou. Por quê, amados? Aqueles que eram entendidos da lei, eles praticavam uma autoridade para colocar medo nas pessoas. Por quê? Eles também faziam uma comparação. As pessoas que eram bem de saúde, que eram bem financeiramente, as pessoas que tinham uma projeção na vida melhor que os outros, era porque eles cumpriam com as leis. Olha a diferença. Por quê? Isso colocava um medo nas pessoas. Se você não cumprir a lei, você não vai ter uma boa vida, não vai ter saúde. Podemos imaginar tudo isso, como hoje também, amados. Aqui acabamos de falar: acautelai-vos com os falsos profetas. Por quê? Porque também hoje é ensinado em muitos lugares com autoridade de medo e não de amor. Aceitar a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo é aceitar por amor a Ele. Entender que esta autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo vem por amor a nós e com amor para cada um de nós. Aqui, amados irmãos, nos fala que Jesus Cristo, Ele, ao contrário dos doutores da lei, dos escribas, Ele ensinava de que a benção de Deus vem para os pobres, para os humildes, para aqueles que sofriam. A salvação que Deus colocou, ou a benção que Deus oferece para nós sobre essa terra, não está vinculada à nossa posição social, não está colocada por o nosso bem-estar de vida. Ela está colocada para nós, amados irmãos, na salvação que foi estabelecida para nós sobre essa terra, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Acautelai-vos com os falsos profetas. Esta palavra, ela quer trazer para nós também, amados irmãos, como nós também, nós como filhos de Deus, nós como cristão também, como é que nós também podemos sentirmos debaixo desta autoridade? Primeiro, é como nós ouvimos, ter o reconhecimento. Quem é que está nos falando? As Escrituras, ela vem da onde? Ela vem através da inspiração do Espírito Santo em homens que foi colocado por Deus para poder nos servir. Para podermos ter um exemplo maior ainda, também para complementar esta autoridade do nosso Senhor Jesus, o porquê que as pessoas se apegavam a Ele, achavam maravilhoso, e se entregavam também, amados irmãos, a estes ensinamentos. Por quê? Jesus sempre disse, Deus, Ele obedecia a Deus. O que Ele manifestava era aquilo que era a vontade de Deus. E se nós pegarmos também no princípio
do ativar dos apóstolos, nós temos um exemplo também e uma palavra do apóstolo Paulo, que ela está escrita em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 4 e 5, também dá uma manifestação de qual autoridade que ele tem para poder também ensinar em sua época ao povo. Quem que era, amados irmãos, aquele que ativava, que também trazia também para o Senhor, para o apóstolo, esta autoridade? Era o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nós podemos ler no capítulo 2, no versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esta é a autoridade que nós devemos reconhecer, amados, nas palavras que nós recebemos, nas palavras que nós ouvimos, que vêm para nós hoje através do vídeo, ou aqueles que têm a oportunidade de hoje já estarem frequentando os serviços divinos para poder ouvir a palavra que vem do altar, é poder entender também aquilo que nos é colocado, que muitas vezes nos chocam, muitas vezes nós não queremos aceitar, porque achamos um certo autoritarismo, mas é uma autoridade divina, porque a palavra ela é divina, e ela não está sendo colocada como no início, como nós podemos ouvir dos escribas, daqueles da lei que não eram, se tornaram vazios espiritualmente, e aquilo que se torna vazio espiritualmente não pode produzir mais nada no sentido espiritual. E o que eles produziam aqui nessas pessoas, principalmente aqueles que hoje também nós materialistas, era querer viver bem, estar bem, porque eles eram cumpridores da lei. Eu vou cumprir a lei porque eu vou receber uma bênção de Deus, como hoje também nós recebemos isso. Mas Jesus ensinou e mostrou, não é assim, não é assim, não é no bem-estar nosso aqui sobre essa terra que Deus abençoa. O que Deus abençoa é aquilo que está colocado em nosso coração, é o sentimento que nós carregamos, é a proximidade que nós queremos e temos que ter com Deus e através do nosso Senhor. Aqui, amados irmãos, diz assim: confiamos na autoridade de Jesus Cristo, e nós confiamos na autoridade de Jesus porque queremos e não por medo. Obedecemos por amor e pela fé. Por quê, amados? Nós cremos em Jesus Cristo, nós reconhecemos que Jesus Cristo é Deus, na pessoa de Jesus, é aquele que veio para poder trazer para nós a vida eterna, é aquele que através do seu sacrifício permitiu e permite para nós o perdão de nossos pecados. Será que existe alguém com mais autoridade do que Ele para poder ensinar e para poder mostrar também este amor que Ele tem por nós? Demonstrar que realmente a salvação está para todos, independente de condição social, principalmente aqueles que são fracos, humildes. Esta relação que Jesus Cristo tinha com Deus é a mesma relação que Ele espera que nós também possamos ter, esse carisma, esse poder, esta alegria. Aqui, amados irmãos, fala que nós vivemos e nós podemos ver o carisma e esta comunhão que Jesus Cristo tinha, através da comunhão plena que Ele tinha com Deus, a confiança que Ele tinha em Deus, e poder realizar todo aquilo que era a vontade de Deus. Esse é um carisma, esse é uma comunhão que deve ser o exemplo para nós sempre. O carisma que Jesus Cristo, amados, nós temos uma palavra, ou dois exemplos, que são maravilhosos, e eu gostaria que todos pudessem pensar. Jesus Cristo, quando Ele chegou a convidar ou chamar os seus primeiros discípulos, que eram pescadores que estavam ali trabalhando,
jogando as suas redes, trabalhando para poder ganhar o seu pão, tinha a sua empresa ali, que não eram só pescadores empregados, mas tinha empresa. Jesus disse a eles o quê? Venha e me segue, farei de vocês pescadores de homens. O que eles puderam enxergar ali em Jesus? Esta autoridade. Puxa, venha, siga-me, farei de vós pescadores de homens. Como é que eles puderam enxergar em Jesus isso? Eles puderam enxergar ali o amor, a simplicidade, a comunhão que ele manifestou ali através das palavras. Um outro exemplo que nós temos, que também é colocado para nós, Zaqueu. Como que Jesus conseguiu tocar no coração daquele homem? E não foi como a autoridade diz: você está fazendo as coisas erradas, você tem que parar com isso, você tem que devolver o dinheiro para as pessoas, você tem que parar de ser corrupto. Não. Zaqueu, desça daí, estarei hoje na sua casa. E Jesus foi até a casa de Zaqueu. O que Zaqueu enxergou em Jesus? Uma autoridade, um autoritarismo, que se você não fizer isso, você está perdido. Não. Zaqueu mudou completamente a sua vida, completamente. Pôde enxergar em Jesus Cristo, nesta autoridade, uma autoridade espiritual, o que? A comunhão dele com Deus, ou Deus ativando sobre ele. O que nós vemos hoje, amados irmãos, quando nós ouvimos a palavra? Mais uma vez, seja pelo vídeo, seja sentado nos bancos, o que nós enxergamos hoje? Um autoritarismo daqueles que estão para poder manifestar a palavra, de trazer medo a nós, porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós nos achegarmos a poder pedir o perdão, nós vamos para o inferno, vamos para algo. Amados, a palavra que nos é manifestada hoje, e será sempre, é uma palavra verdadeira, é uma palavra espiritual que está cheia e preenchida pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes a gente nem imagina como é que está o estado de um servo que está no altar manifestando, porque todos temos problemas, todos nós temos muitas vezes coisas que nos atrapalham, tribulações, mas nunca nós queremos, ou nós saímos da sacristia, entramos e subimos no altar, sem impedir constantemente que Deus não nos permita que falamos sobre experiências nossas próprias, problemas nossos, mas sim aquilo que é a verdade, aquilo que está colocado para nós, aquilo que realmente nos traz verdadeiro poder, amados irmãos, para poder manifestar a cada um. Tenho certeza também que todos vós podem também olhar para si, quantas vezes puderam manifestar a palavra do Senhor, e às vezes até fazer a pergunta: puxa, eu testemunhei da minha fé, eu testemunhei da minha... por que não teve o resultado? Talvez, amados, por causa disso. Cadê o espiritual? Será que foi uma mera formalidade de um convite? Será que nós não conseguimos tocar no coração daqueles que nós convidamos? Porque, como os escribas, fomos apenas formais ou técnicos naquele convite. Será que se nós tivéssemos colocado realmente o coração, tivéssemos realmente colocado ou orado antes a Deus para poder realmente manifestar as palavras que tocassem no coração daquela pessoa, tivéssemos tido um resultado diferente? Assim é Jesus, porque esta comunhão que ele tinha com Deus, em todas as suas orações, é onde, amados irmãos, dava para ele o poder de poder falar com autoridade, falar com sabedoria, falar com amor, falar com humildade, ter carisma naquilo que ele falava. Então, amados, que isso seja para nós um exemplo. Nós temos a nossa vida, estamos iniciando um novo ano, é uma graça que Deus está colocando para nós. Temos condições de trabalhar novamente este ano, podendo realmente ajudar o nosso próximo, porque o verdadeiro amor e a verdadeira obediência, como foi colocado, está no amor a Deus e ao próximo.
Que possamos trabalhar assim dentro de nós, que possamos iniciar um novo ano com uma nova metodologia, a metodologia do amor espiritual, e não do amor do homem, mas o amor de Deus, que foi derramado em nós através do nosso batismo com o Espírito Santo. Amém. Gostaria de poder também, amados irmãos, chamar e convidar o evangelista de distrito Roberto, que também me acompanha nesta manhã, para dizer também aquilo que tem em seu coração. Queridos irmãos e irmãs, a autoridade com que Jesus Cristo predicava causava encanto nas pessoas. Não era um autoritarismo, não era uma prédica baseada nas ameaças, ou se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, absolutamente. Essa autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo era baseada na confiança no Pai. E isso trazia segurança para aqueles que ouviam, por isso que eles ficavam encantados. Jesus Cristo não titubeava quando ele predicava, e não era à toa também que ele juntava multidões por onde ele passava, e onde ele sentava, juntavam muitas pessoas para poder ouvir a sua prédica. E com autoridade Jesus Cristo ensinava. Com autoridade também Jesus Cristo, ele livrou a Maria Madalena do apedrejamento, quando ele se dirigiu àqueles que estavam com pedras na mão para poder cumprir as leis de Moisés, que eles tinham sido ensinados a respeito disso, da lei do olho por olho e dente por dente. E Jesus Cristo, com autoridade, livrou a mulher, deu segurança a ela, e ainda com autoridade mostrou àqueles que queriam apedrejá-la o quanto eles também eram pecadores. Com autoridade, Jesus Cristo na cruz pôde dizer àquele que confiou nele que ainda hoje ele estaria com ele no paraíso. A autoridade de Jesus Cristo não deixava dúvidas, mas deixava segurança. Queridos irmãos, queremos enxergar aos nossos servos que estão no altar de graça que a autoridade vem do Senhor, e que com a autoridade lhes é ensinado o Evangelho, e com essa autoridade vocês podem fomentar a pronta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve acontecerá. Amém. Breves palavras, mas muito profunda para todos nós, principalmente esses exemplos que deu para nós o amado evangelista. Esse exemplo que ele deu da mulher adúltera e que Jesus Cristo livrou ela do apedrejamento, particularmente sempre me chamou muita atenção. E agora com esta palavra autoridade, nós podemos ver Jesus Cristo, quando chegaram com aquela mulher e trouxeram para ele, ele não pulou na frente dela e protegeu ela como normalmente o ser humano nós faríamos, proteger ela, ninguém vai fazer isso, porque isso, não, ele disse que ele estava só apenas ali desenhando ou escrevendo na areia, e da maneira que ele estava, ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Uma frase simples, mas com um poder que tocou o coração de todos eles ali e a consciência deles. Que maravilhoso é quando ele também na cruz teve esse exemplo: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele não ficou gritando, alardeando, não, foi o meu poder do meu pai, não, ele só disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
É isso que nós queremos entender sobre a mensagem do Senhor. Ela não vem com autoridade para poder nos punir, pelo contrário. Porque aqui sempre disse, Deus sempre ofereceu a salvação a todos nós. E essa salvação está estabelecida para todos os povos, seja sobre essa terra, sobre aqueles que já partiram para a eternidade. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não vier, a salvação está colocada para nós, a autoridade de Deus está colocada para nós, e o amor de Deus está colocado para todos. Que nós possamos entender isso, amados. A essência de Deus é o amor, e não é nenhum tipo de punição. A autoridade de Deus está no amor e não no castigo. Olhar ao nosso Senhor Jesus, refletir sobre a sua vida, refletir sobre esta comunhão que ele tinha com Deus, é exatamente aquilo que Deus espera que nós possamos também procurar e ter com ele sobre essa terra, para que assim nós possamos ser uma luz, um exemplo e uma ajuda para o nosso próximo, aquele que também precisa encontrar o caminho da salvação, aquele que ainda procura e não sabe aonde encontrar, onde está a verdadeira autoridade, colocada com amor, com carisma e com respeito. É o que nós esperamos. Esta é a mensagem, amados, que nós temos para esta manhã. Amém. Convido a todos para que juntos possamos ouvir o hino de arrependimento e logo em seguida também podermos nos unir na oração do Pai Nosso. Vamos orar, amados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, vos anuncio a feliz mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados, e a paz do ressuscitado seja com todos vós. Amém. Amado Deus e bom Pai, graças e glórias novamente nós damos ao teu nome, agora santificados, purificados, amado Pai, pelo perdão de nossos pecados. Agradecemos a Ti, pois através da fé que nós temos adquirido em nosso Senhor Jesus Cristo, e do significado, a importância do seu sacrifício por cada um de nós, nos é possibilitado esta graça de perdoar os nossos pecados, pois Ele levou cativo os nossos pecados, o pecado hereditário, e agora nos dá a graça, Pai, de poder também termos uma folha em branco em nossa vida, para podermos agora escrever novamente e poder escrever com coisas boas.
Abençoe-nos através da comunhão plena com Teu Santo Espírito. Que Ele nos fortaleça sempre para podermos vencer as nossas adversidades, vencer as nossas tentações e assim podermos estarmos cada vez mais distante do pecado que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus nós Te rogamos e Te pedimos. Amém. Chegamos também agora ao final desta hora. Rogamos, amado Pai, que nos abençoe, para que possamos também ter um ano muito abençoado, que possamos também viver a graça de podermos querer também contagiar outras pessoas, que possamos ser uma ferramenta sempre nas Suas mãos, e que o Teu Santo Espírito ative em nós, nos trazendo a sabedoria. Que possamos ser uma luz na vida daqueles que estão próximos de nós, que possamos olhar sempre para aqueles que necessitam de ajuda, seja ela qual for, que nós possamos ser essa ferramenta, que Tu possa nos utilizar, que Tu possa nos iluminar, para que possamos ser a referência para todas as pessoas, principalmente na fé, principalmente no desejo de podermos alcançar a salvação das nossas almas e poder viver eternamente na comunhão Contigo. Abençoe as oferendas que os Seus filhos trouxeram à sua casa. Abençoe também para que nada falte a cada um deles, que elas possam ser sempre administradas por mãos limpas e puras, e que sirva também para o mantimento e do crescimento da Tua obra. Tudo isso nós lhe rogamos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Bem, amados, só gostaria de poder reforçar também mais uma vez. Desejo a todos um abençoado ano de 2022, que possamos estarmos sempre em comunhão nas nossas orações. A distância não importa, nós sabemos que a distância é grande para muitos, nós nem nos vemos, mas as nossas orações e o poder das nossas orações nos une, e nós queremos estarmos unidos e podermos sempre ser uma ferramenta na mão de Deus. Junto com o amado evangelista, também nós desejamos a todos vocês esse ano de 2022 com muitas bênçãos. Até sempre. Thank you.